Salve, salve, muito bom dia aos senhores que estão aí do outro lado da telinha. Sabe-se lá quando você vai ver esse vídeo, não é? Eu estou gravando ele segunda-feira, cedinho. Salve, Isabela Malman. Eu pronuncio certo? Qual a origem desse sobrenome Malman? Bonito, né? Gabi, a menina dançarina, que foi dar uns rolê com o papai que eu vi, toda bonitona, feliz. Tudo bem com vocês? Enquanto a gente dá esses tempinhos iniciais, dizer para vocês que ainda há vagas no projeto de escuta solidária. Por incrível que pareça, ainda há vagas. Salve, Lulu! Essas vagas destinam-se a pessoas que não podem pagar a terapia. Ela tem como inspiração o caos pandêmico e o mundo fascista, né? O mundo neofascista. E a ideia é que você seja atendido por 10 sessões totalmente 0800, tá? Então, existem vagas, embora sejam poucas vagas. Então, se você conhecer alguém que está muito aflito, que está muito, enfim, fudido, né? Falando português claro, e que queira fazer terapia, pode passar meu WhatsApp, tá? A pessoa me procura por mensagem de texto, por gentileza. É alemão o sobrenome da Isabela. Que chique, chiquetosa. Da hora, né? Alemanha. Eu me lembro muito de um rolê que eu fiz, não para a Alemanha, eu ainda não saí do Brasil, mas eu fui numa uma comunidade alemã, lá em Monte Verde, tomar cervejas artesanais e comer os salsichões, né? A galera ali adora salsicha, né, meu? Muito bom, muito bom. Salve, Gabi, você tá bem? Bom, vamos lá, vamos começar então. Vocês vão me acompanhar aqui num deslocamento aqui em São Paulo, curtinho. E eu acho que vai ser um papo bem legal. Então deixa eu dar o script aqui da nossa conversa, né? Eu pretendo nessa curta livezinha apresentar uma ideia que não é muito discutida na psicanálise, que é a ideia do diagnóstico e do prognóstico, não é? Diagnóstico é o nome, é a categoria, é o enquadre que você faz para pensar fenômenos psicopatológicos, né? Leia-se sofrimento psíquico. Beleza? Então você tem ali, você opera com diagnósticos, né? O médico oncologista vai ter os seus diagnósticos, o pediatra tem seus diagnósticos, não é? O pessoal da cognitivo comportamental, né? Tem lá os seus diagnósticos, né? Ou seja, é a ideia de enquadrar o fenômeno individual numa categoria genérica, não é? Prognóstico diz respeito, salve para quem está chegando. Prognóstico é uma palavrinha que eu acho bonitinha, gosto dela, a sonoridade dela me atrai, mas é a ideia de que você tem um objetivo, compreende? Você tem um caminho, você tem um foco. Então, essas duas coisas caminham juntas, diagnóstico com prognóstico. A psicanálise, por ser a escuta do inconsciente, parece que não há diagnóstico e não há prognóstico possível, não é? E aí as pessoas ficam repetindo essas besteiras, atribuindo a Jung, por exemplo. Agora falando um pouco do Jung, né? Ao encontrar uma alma humana, seja uma outra alma humana. O Jung nunca disse isso, né? Isso é uma besteira, né? A gente costuma ser tomado, principalmente os junguianos, por uma visão meio ingênua de um processo terapêutico, né? Uma visão às vezes meio mística, que não tem nada a ver com o Jung. Isso diz dos junguianos brisentos, né? Time esse que eu não pertenço. Então eu pretendo aqui nesse vídeo trocar essa ideia com vocês de uma visão diagnóstica da psicanálise, por que não dizer do acompanhamento terapêutico, e de uma visão prognóstica, correto? Ah, mas Milson, eu não sou psicólogo, psicanalista, blá blá blá.
então essa live não me interessa. Calma que te interessa sim, Alecrim. Porque eu também estou falando para pacientes, né? Primeira pergunta que eu quero fazer para você aí do outro lado. Enquanto São Paulo voltou ao novo normal, é um trânsito, minha gente. Estou agora debaixo do monotrilho da Copa de 10 anos atrás. Uma hora ele vai sair. Tá aí, ó, monotrilhão. Pessoas mal estressadas, eu adoro essa cidade. Você olha para os carros, é muito ódio no olhar das pessoas. Isso é muito engraçado, cara. Bom, por isso que eu faço vídeos gravando, é tudo parado, fiquem tranquilos, tá? Segurança total, ó, 20 por hora aqui. Passou um cara andando, me venceu aqui. Mas vamos voltar. Estamos falando então de pensar o diagnóstico e o prognóstico. E veja só, a pergunta que eu quero fazer aí para você ficar atento e pensar comigo. Qual o objetivo de uma análise? O que se espera fazendo psicanálise? Não é? Tanto do ponto de vista do analisando, quanto do ponto de vista do psicanalista. Essa pergunta ela é fundamental e ela não é simples, né? Os mais desavisados vão responder um negócio que é bobo, que é assim, para autoconhecimento. Isso é a mesma coisa de que falar que a bicicleta azul é importante para o peixe, né? Então, eu faço terapia para autoconhecimento, né? Veja, isso é dizer nada, né? Rigorosamente, se você pensar, você faz psicanálise para se autodesconhecer, né? Se você está empenhado como psicanalista ou como psicanalizado, né, o que te move é o desconhecido, é o rumo do desconhecido, né? Porque, a bem da verdade, você percebe que há alguma coisa na sua personalidade que não vai nada bem. Ora, se você soubesse o que é essa coisa, e se você soubesse o caminho das estrelas, por que você vai pegar o raio do seu dinheiro para empenhar um processo psicanalítico? Não. Psicanálise não é para todos. Análise não é para todos, né? Eu sou totalmente contra esse merchan imbecil de pessoas que dizem que todo mundo precisa de terapia. Não. Não é verdade isso, né? Eu vejo nos aplicativos aí, eu tô na pista, nessa cidade caótica, né? Eu tô na pista, aí você lê em alguns aplicativos assim: se tiver com a terapia em dia, melhor ainda. Eu arriscaria dizer que a pessoa que diz isso já tá procurando um crush ruim. Se você quer um crush bom mesmo, um date bom, uma coisa gostosa, prefiro os que não fazem terapia. Ah, não, Milson, mas aí só vai ter gente louca, gente que não se trabalha. Mentira também. Tem muita gente que tem uma cabeça mais de boinha, não vive grandes conflitos, deu a sorte de ter uma família mais estruturadinha, uma condição financeira razoável. E, bicho, enquanto a gente está aqui discutindo o sexo dos anjos, essa galera tá vivendo, tá com a libido soltinha, sacou? Sem grandes neuroses e tal. Tem isso também no mundo, né? Claro que tem muita gente pirada. Mas o que eu quero dizer aqui, senhores, é que terapia não é sinal de saúde mental, não, viu? Fique esperto com esse papo furado aí. Nós somos humanos, demasiados humanos. E desumanos, né? Até aqui, concordâncias, divergências, estão me xingando, estão gostando ou já vão embora? O que vocês estão fazendo aí do outro lado? Me contem, sou voyeur. Vocês estão na cama, vocês estão vestidos, vocês estão com café, vocês estão pelados no chuveiro? Me contem, vamos ver. Andréia Rodrigues comenta: é uma desconstrução no primeiro momento, para daí sim começar um processo para um em que estava encoberto com tanto aprisionamento. Por aí, Andréia, muito bom, coisa vai por aí. Bom, então vamos lá voltar naquele ponto. De novo a pergunta, que é uma pergunta que a gente tem que manter acesa na gente: qual é o objetivo da psicanálise?
qual é o objetivo da escuta analítica, por que eu estou fazendo terapia, não é? E é aí que eu vou trazer essa ideia de diagnóstico, não é? E prognóstico. Bom, na minha visão, o diagnóstico em psicanálise e até mesmo no acompanhamento terapêutico, ele é diferencial. Ele é um diagnóstico que não tem compromisso nenhum com o status quo, o espírito do tempo e os objetivos de uma sociedade neoliberal, tá? Psicanálise não tem compromisso nenhum com adaptar o sujeito. Jung, muito menos. Então, rigorosamente, a psicanálise não tem essa pretensão, tá? Então, se você é um psicanalista e você está tentando enquadrar o seu paciente para que ele seja um melhor funcionário, para que ele perdoe mamãe e papai, para que ele seja um sujeito menos machista, para que ele seja um sujeito que trate bem as mulheres, né? Se você está na escuta analítica, tentando enquadrar o sujeito para que ele tenha uma posição ética e moral melhorada no mundo, você pode se chamar um pastor, um militante, um padre, um kardecista, um guru, né? Voltando. Salve, Nath. Já vou ver sua pergunta aí, Isabela Malman. Então, a psicanálise não tem compromisso com tornar o sujeito melhor. Nossa, que coisa assustadora, né? Oxi. Então, qual é o compromisso da psicanálise? Vou arriscar aqui os meus pitacos, os meus 20 centavos na discussão, e eu quero vocês pensando aí do outro lado, tá? O grande barato da psicanálise é rodear em torno do abismo e ver que tudo é beira. E aí cada um que se vire com seus problemas. Bom, no meu modo de compreender, o grande objetivo da psicanálise e do acompanhamento terapêutico também é implicar o sujeito nas suas escolhas e na responsabilidade inequívoca que ele tem frente ao mundo. Se você é um canalha, safado, vagabundo imoral e você age assim com as pessoas, dando desculpas, não é? Que foi porque mamãe fez isso, papai fez aquilo, o sistema fez isso, o capitalismo fez isso, a religião, os obsessores. Se você é um vagabundo sem vergonha que fica aí culpando meio mundo de gente, um bom processo psicanalítico vai te tornar um vagabundo consciente. Ou seja, pode ser o objetivo da psicanálise que esse sujeito durma com o barulho da porcaria que ele é e que ele se tornou. Se esse sujeito se responsabilizar por isso e bancar o próprio desejo, chegamos lá. Não é? É muito chocante isso que eu estou falando? É chocante. Ah, mas Milson, e a coisa moral? Aí é que tá, calma lá, é aí que eu vou chegar. Acontece que a moral, enquanto uma instância que regula o certo e errado, vamos pegar um exemplozinho clássico aí, tá? Vocês vão adorar esse exemplo. Geralmente quem vê mais esses vídeos é mulher. Dom Juan. Quem é o Dom Juan? Safado, vagabundo, cafajeste, geralmente um cara que além de ser bonito tem uma verve gostosa, né? Seduz todo mundo. E de segunda é Joaquina, na terça Carla, ama todo mundo. Ama. O Dom Juan vai Dom Juanzando por aí e vai passando o rodo na geral, né? E esse Dom Juan, ele vai com esse jeito dele, geralmente bastante narcísico, cagando e andando porque ele faz no coração das mulheradas por aí. Por outro lado, por ele ser cafajeste, muitas mulheres se ligam ao Dom Juan porque elas têm a ilusão de que vão conquistar o Dom Juan, tá? Ora, o Dom Juan, esse cara,
E o Dom Juan, ele é cheio de artimanhas, cheio de chaveco. Por exemplo, eu não sou monogâmico, não sou, eu não gosto da monogamia. Precisamos pensar o amor livre, meu bem. Aí a mulher, que não é poligâmica, ela quer a monogamia e se apaixonou do Dom Juanzinho, ela começa a pensar o seguinte: cara, que cara interessante, bicho. Porra, eu preciso conquistar esse cara. Vocês já sabem onde essa mulher vai parar, né? Muito provavelmente na Rua da Amargura, porque o Dom Juan é inconquistável. Ele é um safado, não é? Muito bem. Esse Dom Juan só vai para análise, só vai para psicanálise, se o sistema dom juanístico falir, não é? E isso se tornar um sintoma, tipo, cansei de ser o Dom Juan, tipo, me apaixonei. Quando o Dom Juan se apaixona, ele se fode de preto, branco, azul e rosa. Muito bem. Você recebe um Dom Juan na clínica. Minha gente, leia esse Dom Juan. Põe uma mulher aí também, viu? Tem muitos Dom Juans mulheres, né? Esse camarada entra na clínica. O que faz o Dom Juan na clínica? O que faz o super ultra poligâmico sem vínculos na clínica? O que nos ensina o Carlos Gustavo Jung? O Dom Juan está buscando integrar a polaridade não Dom Juan. Ou seja, a sombra do poligâmico soltão é o monogâmico quadrado. E o inconsciente vai sabugar de imagem sobre isso, geralmente na forma da angústia. Qual é o trampo aí com esse caboclo? Integrar o aspecto sombrio dele. Vocês estão entendendo onde eu estou chegando? Isso significa o quê? Moral, senhores. O ser humano tem traços de moralidade inatas. Isso toda a escola inglesa de psicanálise traz. O ser humano, portanto, não é imoral, só se ele tiver uma saída psicopática, né? Aí a gente está falando de uma coisa mais rara. Mas nós, via de regra, temos instâncias morais, independentes do status quo e das regras do coletivo. Alcançaram isso? Pegaram essa visão? Muito bem. Agora vamos partir aí para os finalmente. Quem quiser fazer pergunta pode fazer. Qual é, então, o diagnóstico do bagulho? Primeiro, que o diagnóstico psicanalítico é individual. Chora, doutor, chora, psicanalista. O Jung não vai te ajudar, Freud não vai te ajudar, Thomas Ogden com a escola da intersubjetividade não vai te ajudar, Klein não vai te ajudar, ninguém the fucking vai te ajudar a criar o diagnóstico e o prognóstico do caso que você atende. Chora gostoso, porque é assim mesmo. Milson, eu tô com medo. Ô Milson, mas eu tô fazendo sedes sapientes. Tô gastando 2.500 por mês. Tô fazendo sociedade junguiana, já gastei 3 apartamentos. E lá eu estou me preparando para atender pessoas. E você está me dizendo que eu vou sair desses cursos sem saber o que fazer com os casos? Estou dizendo isso. Estou dizendo muito isso. Calma que a gente não está em terra desértica, né? Então vamos lá. Primeiro eu quero que vocês entrem na angústia. Não há objetivos morais pré-definidos para trabalhar com ninguém. Não importa se teu analisando trai, se ele usa cocaína, se ele é um pilantra, se ele engana pessoas, não importa para sua escuta analítica, porque você não é padre. Você não está ali representando a moral. Você está ali investido de um lugar institucional de poder, que é a melhora daquele sujeito. Para que lado esse negócio vai caminhar, não sabemos. Por isso que não dá para ser psicanalista se você não carregar angústia.
Isso é muito angustiante, né? Concordo? Muito bem. Qual foi a saída do Jung? O Jung diz isso textualmente. Pega lá o Prática da Psicoterapia. O Jung é radical. Os pacientes que eu recebi e que eu recebo são pacientes em profunda crise existencial. Eu não teria a menor ideia do que fazer com eles se não fosse os sonhos. Esse é o ponto que eu quero chegar. Quem vai dar o diagnóstico, senhores, do processo que está ali à sua frente e que você é responsável, é o inconsciente. Não é a psicanálise. Não é a sua teoria. Tá? Você pode ter as ideias mais legais do mundo. Você pode ser um vegano, você pode ser um cara do reiki, você pode ser poligâmico, você pode ser um cara fiel, e o seu sistema de valores te trouxeram uma alegria, né? Você, de repente, se tornou um alecrim. Eu sou um alecrim. Minha vida é gostosa, né? Eu tenho uma vida maravilhosa, né? Eu sou um cara que amo a vida. Ninguém te perguntou. O seu sistema de valores não serve para nada dentro do trabalho psicanalítico. Foda-se seu sistema de valores. Tá? Se você coloca isso como radar para mirar a sua escuta analítica, você está violentando o processo do paciente. E é o que mais os psicanalistas fazem. Denúncia! Vou falar uma coisa aqui que para ser cancelado eu dou zoom. Maior parte das mulheres que atendem homens cagam militância na cabeça dos homens. Cagam militância. Se for de esquerda, então, minha nossa. Tá? Por quê? Porque trazem os seus sistemas de valores, atravessados pelo feminismo e o espírito do tempo, para doutrinar um macho. E o que é pior, conseguem, porque a relação psicanalítica é uma relação de poder. Por isso que eu fui descobrindo que é uma furada para um cara perturbado como eu fazer análise com mulher. Nossa, que polêmico, Milson. Tô dando aqui o meu relato, você contrapõe aí. Né? Aliás, muitas mulheres me procuram para fazer análise comigo porque não gostam de fazer análise com mulheres. Então, esse papo de desconstruir gênero, tudo isso é uma bobagem, porque não se desconstrói gênero de uma geração para outra. Né? Isso é um processo. Então, ainda persiste nas camadas do inconsciente esse lugar da mulher, do materno, muito forte nas analistas mulheres. Tem analistas mulheres aqui me ouvindo, não tem? Estou falando besteira? Claro que não são todas. Eu estou fazendo aqui uma generalização didática, né? Bom, seguindo lá. Do mesmo modo, vamos inverter essa história. Do mesmo modo que é perigosíssimo para um crente fazer análise com um psicanalista que tem um sistema de valores ateu, putanheiro, loucão, e que acha que encontrou ali o caminho das pérolas, né? Porque aí ele pode querer doutrinar o cara mais religioso para o caminho dele. Tá? Pegaram a visão como é nas duas pontas a coisa? A Andréia não concorda. Não é bem isso não. Que bom que você não concorda. Mas defenda seu argumento aí. Eu vou dar alguns exemplos que concretizam isso que eu estou falando. Por exemplo, eu já sou supervisor há algum tempo. Faço muitas supervisões com mulheres. O que a mulher faz quando atende criança? Não chama os pais, homens. Né? Isso é um atravessamento de sistema de valores. Né? O que geralmente a mulher faz quando trabalha com adolescente e criança? Faz aliança com mamães loucas. Tá? E veja, eu não estou dizendo isso desqualificando os colegas. Não estou dizendo isso acusando e atacando. Estou dizendo isso que é
São coisas que de fato acontecem na clínica, assim, né? E é um relato muito comum essa crítica a terapias muito colinho, né? Que muitas mulheres oferecem, né? Algumas se sentem mais desafiadas fazendo terapia com homem, né? Eu já fiz terapia com mulheres e com homens, né? Bom, vamos seguir aqui, vamos tocar o barco. Mas diz aí, André, quero ouvir o seu pensamento, tá? Quero ouvir o que você tem para dizer. Bom, para a gente ir para rumo da conclusão. Os sonhos, eles são as ferramentas, os instrumentos imagéticos puros do inconsciente que vão sinalizar as entranhas do conflito psicológico e aquilo que o sujeito precisa enfrentar. Portanto, sem sonhos é quase impossível uma condução do processo analítico. Mas, Milson, o que eu faço com os pacientes que não sonham? Ou eu que não sonho? Você precisa fazer esses caras sonharem. Como? Não tem cartilha, filho. Você vai ter que se virar nos 30, né? Primeira coisa, se o seu paciente não sonha, a primeira pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: você está levando a sério os próprios sonhos? Você anota seus próprios sonhos? Né? Não tem escapatória. Ou a gente leva a sério o inconsciente conosco, se você quer ser um psicanalista, ou o inconsciente dos analisantes não vai se conectar com o teu, velho. Porque a coisa passa pelas conexões do inconsciente. Né? Outra coisa, se esse paciente não sonha, como é que você pode criar uma relação analítica favorável ao devaneio? Né? Compreende? Estão me alcançando? Bom, a partir da escuta dos sonhos e dos devaneios, daquilo não pensado, daquilo que escapa, daquele conteúdo que brota e que é novo, daquelas pulsões do inédito na análise, o psicanalista vai criando uma noção prognóstica. Ou seja, para onde esse processo vai caminhar. E aí é dever do psicanalista aquecer o conflito para que esse conflito borbulhe. Senhores junguianos que gostam de alquimia, é por aí a coisa. Né? Compreende? Compreende? Milson, pelo amor de Deus, está muito abstrato esse papo do caralho, eu estou ficando louco, eu vou embora, eu vou pular da ponte, eu vou trabalhar com outra coisa, eu não estou entendendo porra de caralha nenhuma do que você está falando. Né? Pelo amor de Deus. Eu vou falar aqui uma coisa que eu acho um prognóstico genérico, que é um sinal de saúde psíquica. Eu vou cometer esse disparate, mas vou dar para vocês isso. Que é o seguinte, no meu modo de entender. Sinal de que o sujeito melhorou psicologicamente. Tá? Vou listar aqui. Coach. Hashtag Milson Coach. 1. Sair da the fucking casinha do tatu e fazer laços no social. É sinal de um bom desenvolvimento psíquico você parar de ser um bundão narcísico que não faz nada no mundo em prol do coletivo. Tá? Você vai criar laços no mundo. Show? Maravilha. Um outro sinal de que o processo caminhou. Você vai se tornando mais autônomo e menos reclamão. Você vai se deslocando do lugar de vítima, que precisa atravessar isso, né? Ninguém está falando aqui de um processo racional, mas você vai se deslocando do lugar de vítima e você vai entrando de sola na vida. Você vai para as cabeças, filho. Tá? Você vai buscar o que há de bom no mundo. Tá? E você vai rompendo a compulsão, a repetição,
a angústia, as coisas ruins. Legal? Esse é um outro sinal de que você está se desenvolvendo. Terceiro outro sinal que eu coloco nessa equação, aí eu sou bem junguiano, a forma como você vai tratando o outro, os seus vínculos românticos e amorosos e sexuais. Né? Se você vai... É a tal da responsabilidade afetiva, mas não é com esse nome babaca racional. Né? Porque isso virou cartilha, isso não serve para nada. Mas você vai, na medida em que você vai se tornando alguém mais profundo consigo, você vai ficando mais profundo com o outro. E você faz esse trânsito, eu e o outro e eu. Né? E, de novo, não é uma coisa moral. Compreende? Porque, às vezes, nesse trânsito, eu e o outro, você precisa mandar o outro tomar no cu. Vai se fuder pra lá no Brás. Eu vim com você até aqui e agora eu quero que você queime no mármore do inferno. Né? Foda-se. Né? Compreenderam? Mas isso você está considerando o outro. Não é? Análise não tem compromisso com tornar ninguém namastê, hein? Pelo amor de Deus, hein? Chamem isso de outra coisa, doutrina religiosa. Né? Então, graças aos deuses que eu assumi a minha fúria. Né? Isso é meu. Um analista que vinha encher meu saco. Nossa, Milson, você é muito agressivo. Você é um cara que tem muita fúria. Eu mando pro inferno, assim. Né? Eu assumi isso. Eu pago o preço de ser isso. Isso é uma característica minha. Foda-se. A questão é, você paga o preço de ser quem você é? Hã? Eu sou uma pessoa tão boazinha, sabe? Eu sou o alecrim de Jesus amado. Firmeza, você paga o preço de ser boazinho? Se você paga o preço de ser boazinho e assume isso, e assume os problemas disso, legal, muito provavelmente você já caminhou no seu processo de terapia, tá ligado? Eu pago o preço de ter fúria? Pago. Pago o preço de ser um loucão e me expor aqui. Olha as coisas que eu faço aqui, minha gente. Eu faço piada, eu ponho foto sem roupa, com roupa, pego boneco e faço um monte de doideira. Por quê? Porque eu gosto disso. Eu sou um voyeur e um exibicionista. E eu aceitei isso como meu. Claro que milhares de pessoas que veem essa página vão achar que o cara é louco, que coisa feia, olha, que não devia fazer isso. Nossa, passando vergonha alheia, né? Que vergonha para a psicanálise. Imagina o Jung vendo isso. Pô, vocês entenderam? Agora, eu fiz muita análise para assumir a minha loucura. Isso me traz coisas boas, me traz coisas ruins. A maioria vai detestar quem eu sou e alguns vão gostar. E é assim para todo mundo, minha gente. Não pense que você vai escapar sendo um Instagram perfeito. É isso, a vida é isso. Meia dúzia vão gostar de você e centenas de milhares vão querer comer o seu boga frito. Bem-vindos ao mundo, né? Delicioso mundo. Bom, então para concluir. Prognóstico, faz a barba pelo menos. O Luiz está incomodado com a minha barba. Faz parte da persona, Lulu. Então, o prognóstico de uma análise, tá ligado? É você... Aí é bem Nietzsche, né? E parece tão bobo isso, mas não é tão bobo, é difícil pra caralho. Salve, Rafa, grande brother. Prognóstico de uma análise, genericamente, é, de fato, você se tornar quem você é no plural. Porque a gente não é só um, nós somos, né? E bancar isso. Bancar isso. É muito difícil bancar a nossa pluralidade, a nossa complexidade, tá ligado? As nossas sombras, né? Nossa, eu tenho trocentos defeitos. Trocentos defeitos. Muitos defeitos, né? Agora, uma boa análise, ela é um exercício sensível, né? Porque, minha gente, não tenham tantas esperanças e tantas expectativas com a vida, né? Nós não vamos chegar lá, não seremos pessoas extraordinárias, né?
Não nos libertaremos dos nossos complexos. Eu sou muito freudiano aí. O negócio é transformar a angústia cabulosa em miséria neurótica comum, né? Se pacificar com o comum das experiências, né? Isso está dentro de uma visão mais genérica, compreendem? Bom, para finalizar então, quero saber se fui claro, quero ouvir se vocês têm pergunta, alguma coisa. O exercício da psicanálise tem compromisso com tornar o sujeito autônomo, tornar o sujeito menos refém de seus processos inconscientes e tornar esse sujeito um sujeito ético que banque o preço de suas escolhas. Você quer ser uma mulher poligâmica? Você quer ser uma mulher que dá para geral, que pega homem, pega mulher, não sei o que, nananã? Ok, saiba que você está indo, de certo modo, contra o status quo, os parâmetros morais de muita gente. Ah, mas a sociedade é mal, tem que me aceitar. Para, velho, para. Você também é a sociedade. Você também é má, né? Então, esse é um atravessamento político-psicanalítico, né? Quer dizer, claro que você coletivamente vai lutar por uma sociedade mais igualitária, né? Legal, se empenhe nisso, faça isso, seja alguém de esquerda, vai lá e batalhe. Mas do ponto de vista psíquico individual, você não tem que ficar esperando a aceitação dos outros para viver tua vida. Ai, mas eu sofro porque as pessoas têm preconceito. Tem, bicho, tem. Tem mesmo. E aí? Né? Compreende? Então, eu entendo que o caminho que vai sinalizando o final de uma análise, não é? Que é um tema discutido no Freudão lá, análise terminável e interminável, né? Na real, a análise do inconsciente, se você quer ter uma vida com qualidade, ela nunca se encerra. Alguns autores vão pensar que o psicanalizado internaliza o psicanalista, tá? E ele começa a praticar a psicanálise consigo próprio, com seus eus, né? Eu tive um sonho recentemente com meu ex-analista, né? Um sonho belíssimo, assim, e que havia ali um conflito, umas questões, e o meu psicanalista debatendo as questões e eu assistindo a sessão. Compreenderam? Sacaram a visão? Quer dizer, a análise mesmo nunca acaba. Você só vai escolher se você ainda precisa endereçar a sua escuta ao psicanalista materialmente vivo, orgânico ali, ou se você está num outro momento. Eu entendo que chega uma hora que precisa parar a análise. Tá? Não me apetece muito essa história de análises eternas, né? Eu acho que aí fica uma parada meio guru. Não sei qual a ideia de vocês, né? Tem gente que precisa também, por outro lado. Bom, senhores, perguntas agora pra gente finalizar. Falei bastante coisa polêmica aí, hein? Um monte de coisa polêmica. Me contraponha. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, pra gente finalizar. Rafael coloca: o preço é caro, mas é válido. O preço de ser quem somos é um peso. É um peso, só paramos outros. Bora fazer o que queremos. É um peso só para os outros, eu acho, né? O peso de ser quem somos é um peso apenas para os outros. Eu acho que é para os outros e é para a gente também, brother. Não é fácil bancar quem nós somos. Porque a pressão do social, do coletivo, dos outros vai nos abalar, irmão. Por exemplo, se você estiver apaixonado e quiser conquistar uma mulher que é contra os seus valores centrais, as coisas que você acredita, defende e vive, muito provavelmente você vai se abalar, porque você vai querer se mudar para agradar o outro. Isso meio que faz parte, então é difícil bancar, né? Lulu diz: fazer isso em tempos de Instagram é a coisa mais difícil. Todos querendo harmonização facial. Ô bicho, eu fico puto com gente que usa muito filtro. Um filtrinho,
Vou cagar uma regrinha aqui. Um filtrozinho pra esconder uma ruguinha, uma coisa, beleza. Mas a galera põe tanto filtro que, porra, você vê ali, depois dos 40, eu já tô com 40, o Lulu já tá morrendo aí com 60, começa a cair tudo, não adianta, velho. Não adianta, a não ser que você seja podre de rico. Vai dar ruga, a barriga já, metabolismo, a pressão alta, o bilau fica mais enrugado, a coisa cai, o peito da mina vai cair também, não tem jeito. Então use o filtro, mas use com parcimônia, use pouquinho. Porque aí você vê a pessoa no app, no aplicativo, é uma diva global, né? Aquelas mulheres perfeitas. Você vai trombar na rua, sei lá, é a versão rede manchete estragada do bagulho, tá ligado? E para homem também, né? Acusarem aqui de sexismo, né? Então, menos. Vamos fazer uma campanha. Hashtag rugas. A Natália coloca aqui, ó. Aí que entra a agressividade, né? Para bancar as escolhas também. Não se abater tão profundamente com críticas externas, enfim. Tudo que envolve assumir-se. Perfeito, Natália. O que o alecrim dourado não entende é que o ser humano, ele precisa do negativo, né? Como potencializador do positivo, né? Essa dialética da moral e da imoralidade, né? Como queiram, ela causa uma energia psíquica para você aguentar a vida, né? Senão você vira um bundão, né? Um reclamão, né? Um chorão, né? Que vai chorar. Qualquer coisa você chora, se ressente e vai embora, né? Ai, mas o Joaquim não foi responsável afetivamente comigo. Você é responsável pelo que cativas. Ah, vai dormir, vai ler um livro, né? Você não sabe o que se passou na cabeça do Joaquim, os sentimentos do Joaquim. Sei lá que caralhos aconteceu com o Joaquim. Né? Talvez seja um canalha, talvez ele arrumou outra pessoa, talvez ele não deu conta, talvez você seja chata pra caralho ou chato pra caralho, né? E a vida é assim, você tá no trem, umas pessoas vão com você até um pedaço e do nada, velho, umas pessoas levantam e vão embora e outras ficam. E você vai ficar chorando, né? Vida que segue, pro. Claro que dói, né? Mas viva a dor até o talo e não coloque na conta do outro, velho. Isso que é difícil, entendeu? Eu acho que esse foi o grande ganho da psicanálise pra mim, ó. Eu chamo pro peito o negócio. Eu gosto muito de chamar pro peito os negócios. A Andréia coloca, eu coloco filtro mesmo para esconder as sardas e pronto. Olha você aí vacilando. Por exemplo, Andréia, vou dar um testemunho aqui. E fez um monte de potássios, kkk. Eu adoro mulher de sardas e pintinhas. Acho extremamente sexy. É uma idiosincrasia minha. Você põe o filtro, você perdeu um partidão como eu. Narcisão do caralho, né? E eu achando que eu sou um partidão, né? O desejo é teu, né? Sei lá que tipo de homem você gosta, né, mano? Mas tô brincando, entenderam? Pare de usar filtro. Rugas excitam. Celulites podem ser atraentes. Olha os homens que estão por aí, a gente tá tudo estragado, velho. Né? A não ser o Rodrigo Spielberg lá. Tá todo mundo fudido. Tem coisa mais feia que o órgão sexual masculino, por exemplo? Coisa feia, coisa caída. Eu olho para aquilo e falo, porra, a vulva é muito mais redonda. Parece uma manga, uma pera. Ela tem um contorno bonito, sabe? Lábios aqui, lábios acolá, terminações nervosas, milhares, né? Sou apaixonado por vulva. Aí eu olho pro meu órgão sexual e falo, bicho, eu queria ter uma vulva. Chega, gente, tá bom, né? Vamos parar de se expor aqui. Um beijo pra vocês, uma boa segunda. Eu espero que esse vídeo aí... Parabéns vocês que têm vulvas. É muito mais bonito. Não, o órgão masculino é um horror, né? Acho que o Luiz concorda comigo com isso. Na verdade, o Freud errou. Não há inveja do pênis. Há inveja da vulva. Precisamos rever isso. Fazer essa reparação histórica no pensamento do Freud. Vulvas são lindas. Todas. É uma caverna, velho. A vulva. Eu não fui ainda na caverna do diabo, mas eu já fui em umas cavernas da Chapada Diamantina, sacou? É uma caverna. Tem uma entrada pro lado, uma entrada pra cá, você sobe pra ali, aí tem umas pedras aqui no cantinho, tem um riacho que corre sedento por ali, é meio escurinho, é quentinho, às vezes meio... É uma caverna.
Vulvas são cavernas. É uma delícia. Um bom dia para vocês e vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.